A paz do Senhor Jesus, Deus abençoe a todos. Hoje é domingo 20 de agosto de 2023. Na gravação do vídeo, eu peço se durante a ministração eu estiver falando, estiver baixo, para que vocês aumentem o volume, para que vocês ouçam melhor a mensagem, a ministração, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos um ótimo domingo, um ótimo início de semana, com bênçãos, vitórias, milagres e livramentos das mãos do nosso Deus, o Senhor Jeová. 1h45 da manhã, na gravação do vídeo, 20 de agosto de 2023. Quero deixar uma mensagem profética, a qual recebi da ordem do Senhor e tive a confirmação hoje. Relutei bastante, 3 dias com Deus, que as coisas de Deus é séria, e eu sou muito chato quando Deus manda eu dizer as coisas com tamanha seriedade, que nem eu vou deixar essa mensagem. Vamos deixar aqui uma mensagem no livro de Esther, capítulo 4, versículos 13 e 14. Vamos orar. Espírito Santo, que essa mensagem seja levada às pessoas certas, direcionadas ao tempo a qual o Senhor determinaste, porque esta foi me ocultada, como disse o profeta Eliseu, e assim seja feita a vontade do Senhor Jeová, Todo-Poderoso. Amém. Livro de Esther, capítulo 4, 13 e 14, diz assim: Então disse Mardoqueu que tornassem a dizer a Esther: Não imagines em teu ânimo que escaparás na casa do rei, mais do que todos os outros judeus, porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus, mas tu e a casa do teu pai perecereis, e a quem sabe se tal tempo como este chegaste a este rei. Amém. A Bíblia mostra aqui que nessa época os judeus levantaram-se contra eles Amã, um combo. Toda uma trama para destruir o povo judeu, uma artimanha, e Deus, na sua sabedoria, tirou Vaste e colocou Esther, uma judia, que foi ali usado pelo tio de Esther para ocultar quem ela era. Seu nome era Hadassah, colocou como Esther e escondeu um homem sábio direcionado por Deus. Então ela não se chegava ao rei há 30 dias, e aí mandou o povo jejuar e orar por 3 dias, o jejum da primícia que eu já ensinei aqui. E ele falou se ela se calasse, que ela também não escaparia, porque ela estava na casa do rei, sendo esposa do rei, nem ela, nem a casa do pai dela, e ele deixou bem especificado: foi para este tal que você foi colocada no reino. E foi através da vida de Mardoqueu, instruindo ela desde o início, e através da vida dela, que Deus deu livramento ao povo judeu que seria exterminado naquela época. Essa mensagem, ela é específica para pessoas, principalmente para pessoas muito poderosas. Deus vai direcionar, eu não sei se é para esse tempo ou para um tempo futuro, próximo, eu não sei, isso Deus tem me ocultado. E para pessoas que nesta última hora têm se acovardado em meio de todas as coisas que têm acontecido aí, pessoas omissas, pessoas covardes, pessoas que se amedrontam, que não agem. Deus não tem compromisso com covardes, Deus não tem compromisso com pessoas omissas, que se omite na hora que mais precisam delas, porque Deus não coloca pessoas em determinados lugares, posição, sem propósito. Existe a meritocracia do homem e existe o plano divino, que Deus coloca pessoas específicas em poderes em todas as áreas da terra, em governos, poderes militares, por aí em diante, para fazer a vontade dele, não a sua vontade própria. E quando as pessoas se acovardam, no meio evangélico, Deus coloca homens de Deus, levanta a sua cabeça para fazer a vontade do Senhor e não se acovardar. Então nós sabemos que muitos mal têm se levantado aí nesta última hora contra o povo de Deus, contra a igreja
Mas a Bíblia diz: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo, porque o sangue de Cristo nos coberta, o Espírito de Deus está com nós. Como disse o profeta Eliseu, maior é o que está conosco do que estão com eles. Então, para pessoas certas que Deus está mandando essa mensagem, o recado é claro e direto. Se tudo se calares achando que escaparás, também a tua casa e a casa da tua família perecerá, porque socorro e livramento virá de outra parte, diz o Senhor. Eu não sei o porquê e eu não fico indagando a Deus. Fala, irmão Celso, com que propriedade você está falando tudo isso? Propriedade que eu sirvo a Deus com seriedade, sei o preço que eu pago, e como Deus falou que é o tempo de eu abrir a boca, mas eu sempre perguntando a Deus. Eu falo com todo tremor e temor do meu coração, só que antes do que eu vou falar aqui, a única estrela é o Senhor Jesus, o centro da nossa fé, da minha fé, é Jesus ser glorificado e exaltado somente, unicamente, o nosso Senhor Jesus. O homem não é digno de honra e de glória, somente a glória ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu conheço Deus e o diabo de perto, né? Conheço de perto, não conheço de ouvir falar, né? Então tenho um testemunho que ainda Deus não permitiu de eu falar. E eu faço na direção de Deus, na direção do Espírito de Deus. Então Deus está dizendo para pessoas aqui, pessoas que podem fazer, podem guardar, livrar, têm poder nas mãos e se omite. Não se omita na hora que Deus mandar você fazer o que tem que fazer, falar o que você tem que falar. Não se omita, porque também nem você escapará. Eu acabei de assistir um filme aqui com a minha esposa, pedindo resposta para Deus. Eu liguei a televisão no YouTube num filme, aí não veio uma dor bem aqui em mim. Eu entendi que Deus não queria que eu estivesse assistindo aquele filme, e uma inquietação. Eu pedi há 3 dias a resposta da parte de Deus. Aí colocamos um filme lá que eu nunca tinha assistido nem ouvi falar, Milagre de Coqueville, 1986. Ali teve uma explosão na escola de um terrorista e Deus livrou ali aqueles adultos e aquelas crianças. Teve algumas sequelas, mas Deus livrou. Deus tem falado por pessoas que podem livrar do mal que está para acontecer por vir, se acovardam, são um bando de covardes, de omissos, achando que não vai acontecer nada porque está no seu castelo, está bem protegido, está protegido do homem, não da ira de Deus. Nesta hora, não se acovarde, como Deus usou Mardoqueu e falou para Esther. Foi para isso que Deus te colocou aí. E se você não fizer socorro e livramento, virá de outra parte. Você, a tua casa, a tua família perecerá, diz o Senhor Jeová. Diz o Senhor dos Exércitos. Não posso falar mais do que isso, porque foi o que Deus me direcionou. Eu não sei se é para esse tempo que eu estou falando, 20 de agosto de 2023, no domingo, na madrugada, 1h53 da manhã, o Senhor Jeová, o Espírito de Deus, sabe para quem vai ser direcionado esse vídeo. E vai chegar, né? Porque Deus é Deus e Deus não é Deus de confusão. Deus tem seus servos na terra e Deus sabe de todas as coisas. Eu tenho certeza do que eu estou falando, eu não acho. Como eu disse, eu conheço a Deus e o diabo de perto. Na hora que o Jeová me ordenar, contarei meu testemunho aqui, para que ele seja glorificado. A honra e a glória é unicamente dele. Então é para um grupo de pessoas, sim, que Deus tem falado. Essa mensagem abrange pessoas que têm se acovardado em todas as áreas da sociedade, né? Pessoas que podem fazer, não faz, pode falar e denunciar e não fazem. E pessoas com um patamar de poder muito grande, que pode evitar certas coisas e não quer ser evitado. Então diz o Senhor dos Exércitos para você: ai de ti, ai dos ai de ti, ai dos ai de ti, se não fizer o que eu te ordenar no momento certo e na hora certa. Fazer o que você tem que fazer e falar o que você tem que falar. Ah, mas tem consequências. Quando a gente deixa de fazer e falar, também tem consequências. E quando a gente faz para a justiça, tem consequência sim. Mas ela é para que Deus seja glorificado e pessoas sejam salvas e livres do mal, do império da iniquidade. Assim diz o Senhor dos Exércitos.